Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente fala sobre a reforma trabalhista. A gente sabe que são muitos pontos, uns com mais impactos, já mais conversados, outros nem tanto. E para esclarecer alguns desses pontos aqui com a gente, o Marcos Povas, que é professor e advogado trabalhista. Muito obrigada por estar retornando ao programa Utilidade Pública. Obrigado a você, obrigado a PRP. Muda muita coisa essa questão da reforma trabalhista e a sensação que a gente tem é que pegou muita gente de surpresa. Exatamente. Essa reforma trabalhista muda a estrutura do direito do trabalho, né? O direito do trabalho é um direito que foi construído ainda lá em 1800, né? No mundo, na verdade. E ele veio para poder proteger o empregado nessas relações de emprego, já que há uma desigualdade econômica e, historicamente, o empregador, né, ele tem um poder para subjugar o empregado nas suas cláusulas contratuais. E durante mais de 150, quase 200 anos, essa é a nossa linha. Porém, essa reforma muda completamente a estrutura do direito do trabalho, onde coloca agora o empregado e o empregador em partes iguais dentro de uma relação do contrato, o que ainda hoje isso não ocorre em face do poder econômico que o empregador tem em face do empregado. Ou seja, a pessoa fez um acordo ali, empregado e empregador, aquilo ali está acima da legislação. Sim, nós temos dois grandes pontos de acordo. Nós temos os acordos individuais, são os contratos de emprego, e nós temos os acordos e convenções coletivas, que são pactuados pelos sindicatos. Hoje, quer dizer, atualmente, a legislação traz um conteúdo mínimo de direitos. A partir deste conteúdo mínimo, os contratos de emprego individuais e os acordos e convenções coletivas podem tratar sobre algo além. Ou seja, hoje eu posso ter amplamente negociação coletiva. Hoje eu posso ter amplamente uma negociação individual, desde que seja acima do que está previsto na legislação. Então, por exemplo, se o intervalo para o almoço hoje é de 1 hora, nada impede que eu possa pactuar um intervalo de almoço de 2 horas, 2 horas e meia. Se eu tenho férias hoje de 30 dias, nada impede que eu possa pactuar férias de 40 dias. Se eu tenho um 13º, nada impede que eu possa fazer um 14º salário. Então, as negociações coletivas individuais, elas existem hoje. Mas o que essa reforma está propondo é que os acordos e convenções coletivas e alguns contratos individuais tratem sobre qualquer matéria que estejam acima ou abaixo da legislação, né? Então, isso vai fazer com que haja uma subversão completa da lógica de trabalho, onde a negociação coletiva pode tratar de temas abaixo do que a legislação está dizendo, descritos de acordo com a lei. Por exemplo, no caso de assinatura de contrato, pessoal, o que é que a gente vê hoje em dia? A gente vê, claro, as pessoas vão lá, assinam um contrato, depois percebem que uma coisa ou outra não está de acordo ali com a legislação, procura o direito trabalhista. Não vai ser mais assim. Assinou o contrato, vai valer o que está previsto naquele contrato. Isso. Na verdade, quem já foi empregado, quem é empregado ou empregador, a realidade é que os contratos de emprego, eles já são prontos. Não há uma negociação de cláusula a cláusula. Então, ou o empregado aceita aquele contrato ou ele não é contratado. Isso acontece em grandes empresas, isso acontece no emprego doméstico, isso acontece na microempresa. Isso é comum, né? Um contrato já vem pré-assinalado. E o empregado vai assinar porque ele quer, né, o trabalho. Porque se ele não assinar, outro vai assinar. Com essa reforma, o que está previsto no contrato de emprego ou o que está previsto na negociação coletiva tem que ser cumprido. E se não for cumprido, né, não há a possibilidade de demandar na Justiça do Trabalho para discutir aquelas cláusulas contratuais. Isso gera um grande problema porque a tendência é um abuso do empregador a colocar cláusulas que somente lhe beneficiem. É claro que ele vai fazer isso, né? Por quê? Porque ele tem o poder econômico, ele tem a vaga a ser colocada para o empregado e o empregado vai aceitar porque ele precisa daquele emprego, ele precisa daquele salário para subsistir. Um ponto importante, Dânia, é o seguinte, olha que situação, eu posso colocar num acordo coletivo, né, que a empresa vai determinar qual o percentual do adicional de insalubridade que eu vou pagar. Não é mais a legislação que vai dizer qual é o percentual do adicional de insalubridade, é a empresa que diz, aqui vai ser grau mínimo, médio ou máximo, e o empregado vai ter que submeter. A empresa pode colocar agora que empregados que trabalham em ambientes que causem risco à sua saúde, né? Por exemplo, fio excessivo, calor excessivo, com produtos químicos, com animais, com insetos, vírus e bactérias,
eles podem fazer horas extras. Isso subverte completamente a lógica da saúde e da medicina do trabalhador. Porque atualmente isso não é permitido. Isso não é permitido. Por quê? Porque o trabalho em condições, né, insalubres que causam risco à saúde do trabalhador diminui a capacidade laboral, além de ter um grande risco do ocasionamento de doenças respiratórias, né, doenças de pele, né, lesão por esforço repetitivo. É por isso que pessoas que trabalham nessas condições se aposentam mais cedo, porque já se demonstrou, isso daqui é um aspecto científico, já se demonstrou que o trabalho em condições que são desfavoráveis, por exemplo, o trabalho noturno, né, o trabalho com partículas de suspensão, respirando pó de giz, pó de cimento, isso causa um prejuízo à vida laboral. Então, um empregado que poderia trabalhar, por exemplo, 35 anos, 40 anos numa atividade, né, um nível bom de trabalho, só vai conseguir trabalhar 20 ou 15 anos, se não for acometido de uma doença. Então, quanto mais horas de trabalho nesses ambientes, pior para o empregado, não hoje, né, mas pior para o empregado na sua capacidade, na sua vida laboral. E, atualmente, todos nós sabemos, né, que a sociedade brasileira, a sociedade de trabalho brasileira, tem sérias restrições à contratação de empregados com idade mais avançada. Se esse empregado tem uma idade mais avançada e já tem um problema na sua saúde em virtude do seu trabalho em ambientes insalubres com carga extra de trabalho, vai ficar cada vez mais difícil as pessoas acima de 40, acima de 50 anos continuarem trabalhando ou arranjarem um novo emprego. Assim, independentemente delas terem passado grande parte da sua vida laboral nesse tipo de trabalho com mais risco. Porque, por exemplo, com a reforma trabalhista, como vai ser possível agora você contratar por hora, isso também vai levar ao mesmo problema. As pessoas vão demorar mais para atingir o tempo de contribuição e, obviamente, chegar a uma certa idade, ela vai ter mais dificuldade de conseguir uma vaga. Com certeza absoluta. Essa questão do chamado trabalho intermitente, que é a contratação por hora de trabalho por um tempo determinado, né? Esse trabalho intermitente, ele vai fazer com que as verbas trabalhistas, que geralmente são pagas em virtude da rescisão, sejam diminuídas. A contribuição previdenciária vai ser proporcional à hora trabalhada. Então, isso significa dizer que na contribuição previdenciária, em regra, você vai demorar mais para poder atingir o limite para conseguir se aposentar pelo tempo de contribuição. E mais, há uma insegurança para o empregado, né? Porque, por exemplo, um empregado pode se planejar para estudar, pode se planejar para cuidar dos filhos, pode se planejar para poder cuidar da casa, para poder fazer uma atividade de lazer, o que seja. Com esse trabalho intermitente, o empregador pode determinar, com apenas 3 dias de antecedência, que ele vai realizar uma atividade ou ele vai realizar um período em qualquer horário, né, do dia. Pode ser pela manhã, pela tarde ou pela noite. Basta uma antecedência mínima de 3 dias. Isso dificulta muito as relações pessoais de trabalho, né? Não só as relações laborais em si, entre empregado e empregador, mas também para a vida particular do empregado. É importante acrescentar, Dani, que o empregado, ele não deixa a sua condição de pessoa tão somente porque ele é empregado. Ele tem outros direitos que suplantam a ideia de empregado. Direito ao lazer, direito à família, direito a ser sociável com seus amigos. E isso acaba contribuindo para diminuir essas relações sociais extra-trabalho. Marcos Povo, a gente vai dar uma pausa, a gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a reforma trabalhista.